Amém, gente? Boa noite. Glória a Deus. Bom, eu queria saber quem é que está nos visitando aqui a primeira vez. Tem alguém visitando a gente aqui pela primeira vez? Primeira vez que entra aqui nessa igreja? Não? Segunda vez? Terceira vez? Quarta vez? Um monte de vezes. Eu. Amém. Então, glória a Deus. São todos de casa. Glória a Deus. Bom, gente, para a gente não perder tempo, a gente preparou uma mensagem aqui. Nós estamos vivendo, como a Fernanda falou aqui, a pastora Fernanda falou aqui, nós estamos vivendo um momento de muita apreensão no nosso país, muito medo. Muitas pessoas estão... eu recebi um WhatsApp hoje, a pessoa estava falando assim: eu estou com medo da humanidade, já tá desesperado, eu não sei o que pode acontecer daqui para frente. Eu vejo que a nossa cidade também aqui, as pessoas estão com medo, não pode ver um pingo de chuva, que acha que tudo vai acontecer de novo, uma memória recente, não muito boa, né? E as pessoas estão com muito medo. E eu vejo assim que a cidade de Maricá, ela sempre foi alvo, como a Fernanda falou, de palavras tão negativas. Antigamente, quem é aqui da cidade de Maricá, que nasceu aqui? Gente, eu vou contar uma história triste da cidade de Maricá, mas uma história boa no final. Maricá é o seguinte: eu sou maricaense, eu nasci em Maricá, né? Sou aqui da terra, sou minhoca dessa terra aqui, glória a Deus, para a glória de Deus, fui plantado aqui. E a cidade de Maricá, antigamente, as pessoas falavam assim, a Rita deve saber disso, que ela não existia no mapa. Primeiro, olha só como Maricá está em crescimento. Primeiro, ela não existia no mapa. Depois passou a existir, depois jogaram ela para lá e para cá, região metropolitana ou região dos lagos. Se fosse região dos lagos seria mais chique, mas como não é tão chique, jogaram para a região metropolitana, e uma questão de briga política. E agora nós estamos no cenário nacional, né? Lula chegou e o prefeito Eduardo Paes, citando aí a cidade de Maricá, é como a Fernanda falou, os olhos de Deus, eu comentei com a Josi hoje, os olhos de Deus, de todo um país e de Deus estão sobre a cidade de Maricá. E o mais importante disso tudo, e eu falo isso com toda a seriedade e com temor de Deus, nós como igreja de Deus, nós temos um papel fundamental nesse processo. Nós, Igreja de Nova Vida de Maricá e Igreja de Deus aqui nessa cidade, porque os olhos estão voltados para essa cidade. Como é que nós vamos reagir como Igreja de Deus? Quem somos nós? O que nós vamos fazer? Primeiro, eu preciso orar. Segundo, eu preciso fazer algo. O que eu preciso fazer? Mostrar para esse povo que há Deus aqui também em Maricá, que as famílias de Maricá são abençoadas, que elas são atendidas por um Deus. Então nós precisamos mostrar isso como Igreja de Deus. E essas palavras negativas, nós mesmos, muitas das vezes falamos isso: Maricá não tem nada. Quantas vezes nós abrimos a boca: Maricá não tem nada, Maricá não presta para nada, Maricá não vai para frente. Meu pai falava de Maricá, meu pai dizia assim, minha mãe está aí para não deixar mentir, meu pai falava aí que Maricá era que nem rabo de égua, crescia para baixo, era o contrário. As palavras negativas, era essa palavra que existia aqui. Mas nós como Igreja de Deus precisamos profetizar o contrário sobre essa cidade, profetizar sobre as famílias de Maricá, profetizar sobre as autoridades desse município, profetizar sobre as escolas desse lugar, profetizar sobre famílias, para que Deus restaure, para que Deus traga de novo a dignidade de muitas pessoas. E nós não podemos aceitar essa palavra, tá? Maricá é terra fértil, Maricá é bênção do Senhor. Fernanda perguntou: pode alguma coisa boa sair de Maricá? Pode. Eu saí de Maricá. Glória a Deus por isso. E se ninguém concorda, eu concordo comigo mesmo, amém. Maricá é terra fértil, amém? Então nós vamos falar sobre fé. Precisamos de fé para vencer, precisamos de fé para a gente poder caminhar, ir adiante, seguir, dar passos sem medo, passos para que a bênção de Deus chegue até a nossa vida. E eu queria, deixa eu ligar aqui, gente, é a primeira vez que eu uso isso, tá ligado? Eu queria começar com essa frase aí: fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. A fé é algo interessante. A fé, a gente precisa saber que não é da maneira como nós vemos no mundo natural. Não acontece conforme nós achamos que deve acontecer, não acontece numa sequência lógica, não acontece da maneira que a gente acha que deve acontecer. Muitas das vezes nós queremos que algo aconteça do nosso jeito, mas Deus faz do jeito dele. Primeiro eu preciso crer, primeiro eu preciso ter a fé, para depois, primeiro eu preciso colocar o pé,
para depois o chão vir. E isso é muito difícil. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro precisou crer que ele poderia botar o pé naquela água ali e ele iria caminhar sobre as águas. Ele precisou crer que de alguma forma Deus iria sustentar aquilo ali. Amém? Então fé é assim. Primeiro você coloca o pé, Deus coloca o chão. Primeiro você crê, você confia no Deus, você confia na palavra do Senhor, você confia nas promessas de Deus, você coloca o seu pé naquela terra ali para conquistar, e Deus vai colocar o chão após isso. E eu queria começar com essa frase que eu achei ela interessante, e essa é a passagem bíblica que nós vamos pensar um pouquinho. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é nascido de Deus aqui? Amém? Eu sou nascido de Deus. Você já ouviu a palavra de Deus? Já ouviu, então você nasceu de Deus por essa palavra. E essa condição que você tem agora de nova natureza, de nascido de Deus, te faz vencer o mundo. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Jesus é a própria palavra, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Jesus é quem fez existir a fé dentro de você, além de te trazer uma nova natureza, fez existir a fé dentro de você. Diz a Bíblia que Ele é o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus era o Verbo, a palavra. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se você nasceu de Deus, se dentro do seu coração existe essa convicção de que você é um filho amado de Deus, de que você nasceu de novo, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos sustentar isso. E a gente vai ver de uma maneira mais para frente, diz assim, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós nascemos de novo pela fé, nós temos uma nova natureza. Nicodemos, ele não entendia isso. Está lá em João 3, de 1 a 7. Nicodemos não entendia. Ele queria compreender. Algo estava tocando dentro do coração dele para que ele compreendesse o que era essa questão, essa coisa de nascer de novo. Como pode? Eu posso entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer de novo? Como é que pode isso? Aquele que é nascido da carne é carne. Jesus respondeu para ele, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça de novo, que se torne uma nova criatura. É nascido do Espírito, é nascido de Deus. E essa natureza de Deus que está dentro de você agora é que te capacita a vencer. Não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, não é pelo que você acha, não é pelo que você sente, nem pelo que você sente, mas é pelo que Cristo fez por você, é pelo que você é em Cristo Jesus agora. Agora você tem a natureza de Deus. Antes você era por natureza pecador, filho do inferno, filho do diabo, mas agora você tem a natureza de Deus. E se você agora vence o mundo, é pela fé, é porque você agora é nascido de Deus, você agora é uma nova criatura, e nós temos essa nova natureza em nós. Amém? Você crê nisso? Que onde você está, você é a nova natureza, você é um filho amado de Deus e a natureza de Deus está em você. Mas pastor, eu ainda penso algumas coisinhas que não estão muito de acordo com a palavra de Deus, eu faço algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender algo, que não depende do que nós fazemos, não depende. O amor, a graça de Deus foi revelada a nós para que não dependesse daquilo que você faz, do cumprimento do seu esforço, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Foi pela obediência de Cristo que você se tornou uma nova criatura e mais do que vencedor. Não é o que você faz, é o que Ele fez por você. Você é nascido de Deus agora, você tem essa nova natureza em você. Nicodemos passou a entender isso. Nicodemos passou a entender, porque o Espírito de Deus tocou, a palavra foi revelada a ele, e ele passou a entender que ele precisava nascer de novo. Ele foi à noite, ele foi escondido, porque os legalistas, aqueles que viviam debaixo da lei, podiam condená-lo, e era essa a tônica da vida de cada um deles. Eles viviam com medo, todos os dias viviam com medo de errar em um ponto da lei, porque estava escrito que aquele que errasse em um ponto, errava em todos eles. E eles se esforçavam, eles tentavam cumprir pelos seus próprios esforços, eles tentavam cumprir por sua própria força, mas não conseguia. Tanto que Jesus, certa vez, falou para ele assim, vocês são como sepulcro caiado, por fora está tudo muito bonitinho, vocês fazem tudo perfeitinho, mas por dentro
é rapina, é destruição, é morte. Mas Deus veio, através de Cristo Jesus, para resolver esse problema. Ele trocou a sua natureza, Ele te santificou, Ele te trouxe de volta à vida, Ele te fez nascer de novo. Então por dentro agora não existe rapina, existe agora o Espírito de Deus, existe a natureza de Deus que te capacita a andar conforme a vontade de Deus. Nenhum esforço meu faz com que eu ande conforme a vontade de Deus. Eu não tenho capacidade em mim mesmo de andar conforme o que Deus quer, mas o poder dele que habita em mim, o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é que me faz caminhar em vitória. Você entende isso? Que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o que ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Amém? Diz assim: filhinho, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita dentro de você. Difícil é você e nós aceitarmos essa palavra, que Ele está em nós, que Ele habita dentro de nós. Precisamos crer nisso em todo o tempo, porque Ele é quem nos capacita a vencer todas as coisas. É Ele quem cumpre em nós essa palavra de que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não há circunstâncias, não há situação que possa vencer esse amor, que possa te abater. Você às vezes fica meio entristecido. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e essa pessoa estava um pouco entristecida por algumas circunstâncias que estavam acontecendo na vida dela. Ela até se entristeceu, mas eu falei para ela assim: olha, você pode até ficar triste, mas isso não quer dizer que a sua fé acabou. Você se entristece porque você não se alegra com tudo que está acontecendo ao seu redor. Hoje nós no Brasil estamos vivendo uma situação de justiça. Lá em Coríntios 13 diz que o amor não se alegra com a injustiça. É um modo mais agradável de dizer que nós nos entristecemos com a injustiça. Nós nos entristecemos com o que acontece ao nosso redor, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos faz andar por sobre esses sentimentos, e não é pelo que eu sinto, mas é pelo que Ele fez por nós. Eu preciso crer nessa promessa, firmar os meus pés nessa promessa, me alicerçar nessa promessa e continuar caminhando, sabendo que nós estamos acima de todas essas coisas. Amém? O momento é de medo, mas o amor lança fora todo medo. O momento é de perplexidade, mas nós não estamos vencidos. Nós temos um Deus que nos sustenta. O momento é de crise aí para fora, mas temos Jesus Cristo que nos sustenta no meio da crise. Nós temos todas as armas espirituais para andar em vitória, não andar com medo. Eu fico triste quando algum crente chega e fala: estou com medo do que vai acontecer, estou com medo do que vai acontecer amanhã. Irmão, amanhã sabe o que vai acontecer? O sol vai nascer de novo, e você tem mais um dia de oportunidade na sua vida para andar em vitória. É assim que é a vida com Deus. Nós não podemos nos desanimar. A palavra desanimar é um ânimo que vai desfalecendo, e nós vamos perdendo aquela vontade de viver. E se a gente vai deixando esse processo crescer dentro do nosso coração, a gente acaba num processo de morte, e a gente não tem mais força de voltar. Mas nós somos mais do que vencedores, porque temos essa nossa natureza. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo Jesus. Porque Ele está em nós, nós podemos vencer o mundo. Mundo, aí no grego, aion, é reino espiritual das trevas. Você já venceu isso tudo aí. Você já venceu a lascívia, a prostituição, você já venceu o roubo, você já venceu a depressão, você já venceu todas as coisas para estar aqui. E se hoje você é uma nova criatura, todas essas coisas se tornaram passadas. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor te declarou justo na presença dele. Então, a chave para uma vida vitoriosa está na palavra crer. Crer em todo tempo. Crer além das suas forças. Crer quando nada diz para você crer. Crer quando todas as possibilidades não existem. Crer quando o impossível está aí batendo na sua porta. Crer quando você não tem mais força de nada. Crer quando você já não tem mais resistência. Crer em todo tempo. Essa aí é a palavra. A vida vitoriosa está na fé que você tem em Cristo Jesus. Se você quer viver uma vida de vitória, creia em Jesus, o autor e consumador da sua fé. É Ele quem te sustenta, não é você que se sustenta. Às vezes nós nos deixamos levar pelas situações: como eu vou fazer, como eu vou agir, mas Ele é que nos sustenta. Então a chave para uma vida vitoriosa
está na palavra crer. Amém? Você crê nisso? Pergunta ao seu irmão, você crê? Pergunta para ele, acorda aí, irmão, você crê? Romanos 12, 13. Eu tô com o dedinho nervoso aqui, hein? Romanos 12, 13 diz assim: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem fé, você ouviu a palavra de Deus, você já creu e a fé já foi gerada no seu coração. O problema é a incredulidade, é que a gente não tem confiança nisso, é que a gente crê que não tem fé, a gente prefere crer que não tem fé. Amém? Vocês já perceberam isso? Que é muito mais fácil você dizer que aquela situação não vai acontecer e crer nas coisas de uma maneira contrária, de uma maneira inversa, mas é melhor nós crermos. Deus já te deu uma medida de fé. Deus não fez assim, ó, eu vou dar um pouquinho mais de fé para a Cíntia e um pouquinho menos de fé para o Carlos. Porque a Cíntia, ela está sempre lendo a Bíblia, está sempre na igreja, está sempre ajudando os outros, está sempre fazendo isso, está sempre com os adolescentes, está sempre aconselhando. Mas o Carlos, o que está acontecendo com o Carlos? Não existe isso. Deus repartiu a fé para todos, irmãos. A fé está dentro do seu coração. Não existe aquele que tem mais fé. Não é o pastor Silvio que tem a fé, como eu costumava falar aqui, é o santo dos santos, é o intocável, é o Henrique Cristo aqui da igreja. Vou tocar nele. Tem que segurar o microfone, ele não pode tocar. Não é isso. Todos nós temos a mesma medida de fé. Deus repartiu para cada um. Então você tem fé dentro de você para remover montanhas. Lá em Marcos 11, 23 diz assim: se você tiver fé dentro de você do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e as coisas vão acontecer, irmão, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, e não tem como ser diferente, porque se você se aproxima de Deus com fé, acreditando nas promessas, naquilo que você é agora, em quem você é e naquilo que Ele fez por você, todas as coisas vão acontecer. Ah, pastor, mas está difícil, a situação está tão complicada na minha vida, que eu tá embaraçado o negócio aqui. Irmãos, creia que Deus é especialista em fazer milagres. Milagres não se explicam, apenas se desfrutam. O que nós precisamos é crer que Ele tem poder para realizar o milagre, amém? Então nós temos a mesma medida de fé. Todos nós temos esse mesmo potencial de fé. Não é um tem fé mais do que o outro, um fede mais e outro fede menos. Não existe isso, irmãos, tá? Acabou isso, não existe mais isso. Mateus 14, 26 a 31 tem um exemplo muito legal na palavra de Deus. Diz que Pedro anda sobre as ondas, Pedro caminha sobre o mar, Pedro caminha sobre as águas. E olha que Jesus falou assim para ele em determinado momento: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos para o texto? Ele tinha uma pequena fé e assim mesmo ele conseguiu andar por sobre as águas. Vamos para lá? Mateus 14, 26 a 31. Olha só que passagem interessante. Diz assim: eles viram, os discípulos quando viram Jesus vindo sobre as águas, ficaram desesperados. Já começaram a gritar um para o outro, se abraçar, gritar. É um fantasma, está vindo um fantasma na nossa direção. O pior de tudo é que eles não tinham para onde correr, né? Porque estava tudo dentro do barco, tinha que ficar rodando ali mesmo. Essa foi a pior situação de todos. E começaram a ficar desesperados. Um bando de homens desesperados vendo um fantasma vindo na direção assim. Para onde que iam correr? Não tinha para onde correr. Mas Jesus imediatamente, fica tranquilo aí, se anima, gente, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, fica tranquilo, né? Não temais, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro no versículo 28, se és tu, Senhor. Pedro é sempre o mais, se és tu, Senhor, manda que eu vá te encontrar aí, manda que eu ande sobre as águas, né? E ele disse, então vem. Eu acho que Pedro naquele momento ali, ele não queria ouvir essa resposta. Tem muita gente que está assim no mundo. Não, porque eu faço, porque eu aconteço. Pedro também mais tarde falou assim, Jesus, de maneira nenhuma eu vou te negar. Jesus olhou para ele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, filho. É o contrário? É isso mesmo, né? Ele vai negar 3 vezes, antes que o galo cante. Eu falei que o galo ia cantar 3 vezes, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu vou para a cruz contigo, eu vou morrer. É que nem aquela viúva na beirada da cova do marido. Me leva contigo, deixa eu ir contigo. Escorrega, cai, a primeira coisa que faz, me tira daqui, me tira daqui. Assim que funciona. A fé, gente, é assim. Eu acho que Pedro não esperava aquela resposta de Jesus. Vem.
Muita gente está vivendo assim: Senhor, eu faço, aconteça, eu tenho fé para isso. Mas quando Cristo faz assim, então vem sobre as águas. Então acredita que primeiro você precisa botar o pé, que depois eu vou colocar o chão. Primeiro acredita que eu vou, que eu já falei, que eu prometi. Primeiro acredita em mim, toma uma atitude. Moisés, por que você clama a mim? Pede a esse povo que marche, que o mar eu vou abrir, pode ficar tranquilo, eu garanto. Precisamos crer quando Jesus fala assim, vem, que Ele está resolvendo todas as coisas. Nesse meio que nós estamos vivendo aí, se a sua família está com algum problema, Deus está te falando, vem. Jesus está falando para você no meio desse mar, vem que eu vou fazer você caminhar sobre as ondas. Se está difícil as suas finanças, Jesus está falando assim, vem que eu vou dar um jeito nessa situação. Você vai andar sobre essas águas. Vem! Às vezes a gente fica com medo desse chamado de Jesus. Imagino que Pedro ali não esperava essa resposta do mestre. Então vem, se você quer estar afim, vem. Mas Pedro foi. Mas Pedro é um personagem interessante na palavra de Deus. Eu amo Pedro, porque ele era ele mesmo. Né? E ele começou a olhar as ondas e de repente ele começou a afundar. Não existe começar a afundar. Não existe, ou você afunda ou não afunda. Não existe você começando a afundar, um passinho e vai afundando. Se você chegar ali na barra, você tem um buraco. Se você não sabe nadar, você vai afundar direto. Foi o que aconteceu comigo. Você vai afundar, você não começa a afundar. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a submergir, começou a afundar. O que eu aprendo com isso, irmãos, na palavra de Deus? Que a fé, ela se sustenta. Ele teve medo, ele olhou a força do vento, ele olhou o mar, ele olhou as ondas e ele teve medo. Nós estamos olhando em volta e aquela menina falou para mim hoje no WhatsApp, eu estou com medo da humanidade, do que possam fazer, eu estou com medo desse cenário. Ele olhou em volta e teve medo. Quando ele olhou para as situações, ele começou a afundar. Isso me ensina que a fé, ela se sustenta. Eu preciso sustentar a minha fé. Eu preciso em todo o tempo estar crendo que Cristo é quem me sustenta, é quem me faz andar sobre as águas. E quando ele fala assim para mim, vem, se eu creio nessa palavra e vou, é Ele quem me sustenta. Porque não é natural que você ande sobre as águas. Alguém concorda comigo? Porque para andar sobre as águas, algo sobrenatural precisa acontecer. Então Pedro andou sobre as águas. Assim, quando ele fala para a sua vida, vem, o resto é com ele, irmão. E você precisa crer e deixar que ele coloque o chão para que você caminhe. Ele te sustenta. E Pedro foi chamado de homem de pequena fé. Por que você duvida? Eu preciso sustentar essa fé. E como que eu sustento essa fé? Como que eu faço? Olha só essa frase interessante de Kenneth Hagin. Falou assim, comunhão com o Pai é a origem da fé verdadeira. Eu preciso manter a minha comunhão com o Pai. A origem da fé verdadeira está ali. Eu preciso ouvir a pregação da palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estar buscando a Deus em oração. A velha receita continua a mesma coisa. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Amém? Então mantenha a comunhão. Um fato interessante é que algumas pessoas desenvolvem uma fé muito grande e outras não. Por quê? Existe isso. Qual a diferença entre as pessoas? Aí eu vou ter esse monte de ponto de interrogação aí. Olha só, tá vendo esse cara aí? Olha só que cara bonitinho. Esse aí é o Johnny Bravo. Quem conhece o Johnny Bravo aqui, do desenho animado? Esse é o Johnny Bravo. Olha os músculos do cara. Tá vendo? Bem parecido comigo. Eu estou desenvolvendo ainda, que o meu já desenvolveu só aqui por enquanto, né? Desenvolveu por aqui. Mas esse cara aqui, ele é musculoso, ele é um halterofilista, o cara que gosta de malhar. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus te deu o mesmo número de músculos que ele tem. Te deu o mesmo número de músculos, todos os músculos que ele tem, você tem, eu tenho. Agora existe uma diferença entre eu e Johnny Bravo. Que Johnny Bravo malha os seus músculos. Eu malho um garfo de comida, por enquanto. A barriga está crescendo por enquanto. Mas a diferença é que ele malha os seus músculos. E os seus músculos se desenvolvem, fica forte, ele fica malhado, saradinho em barriga. Assim acontece com a fé.
A sua fé precisa ser exercitada. A minha fé precisa ser exercitada. Quando você vai orar por algum enfermo, você tem que ir simplesmente baseado na palavra. E o resto é com Deus. Senhor, eu creio na tua palavra. Impõe as mãos em nome de Jesus. Enfermidade sai fora, porque na cruz do Calvário, Jesus já levou sobre si todas as enfermidades. E amém. O resto é com o Senhor. Mas a gente fica se perguntando, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu vou, não vou? E se não for curado? Se minha cara queimar? Se minha cara bater no chapisco? Aí eu tenho que ficar me resguardando. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso exercitar a minha fé. E exercitar a fé é tomar uma atitude, é fazer algo. Ah, pastor, você disse que não é o seu fazer, não é o seu agir. Você vai, ora, impõe as mãos. O resto é com o Senhor. Amém? Ele fala para você, vem, ora, que quem cura sou eu. Vem, impõe as mãos, que quem vai resolver a situação sou eu. Faça algo, porque nós vivemos em aliança e precisamos entender isso. Então, para você chegar a ser um Johnny Bravo da fé, aquele fortão malhadão da fé, os mesmos músculos de fé, vamos dizer assim, que o Johnny Bravo tinha, ou que os grandes homens de Deus tinham na palavra de Deus, você também tem. Então você precisa exercitar isso. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando ouvimos a palavra de Cristo, a fé já veio à nossa vida. Amém? Você já ouviu a palavra de Deus? Você creu? Agora, uma passagem da Bíblia que o cego ouviu falar de Cristo. E ele começou a clamar, ele ouviu falar, a fé foi gerada, e ele creu e foi curado. Assim acontece na nossa vida também. A fé já veio à nossa vida porque nós ouvimos a palavra de Deus. Quando você ouviu a palavra de Cristo, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza, no grego é hipostase, que significa confiança, confiante, substância, gravem isso. Então, todas as promessas do Pai, elas se tornam real, pela fé. Tem um sentido de fundamento, suporte, segurança, realidade. Aquilo que você crê é real, porque nós vivemos no mundo espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Se você crê que o Senhor já te curou, é porque está escrito que Ele te curou e realmente Ele te curou. Amém? É assim que funciona e ponto. É dessa forma. Então ele torna real, a fé torna real, é a certeza daquilo que o Senhor já fez por nós. Convicção no grego é essa palavra aí mesmo, que significa verificação, algo que é provado e testado. Então há uma convicção, é testado, é provado, aquilo é real, tá? E fatos no grego é pragma, que significa aquilo que foi feito, fato consumado. Cristo Jesus já consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Amém? Ele disse assim, está consumado. Lucas 5, de 1-7, fala da pesca milagrosa, né? Todos conhecem essa passagem da palavra de Deus, né? Jesus estava pregando e de repente a multidão começou a apertar Jesus. Jesus pediu para que Pedro pegasse um barquinho e levasse ele um pouquinho para dentro do mar, para que ele pudesse continuar pregando, porque a multidão estava apertando. E Pedro foi e levou. Esse é um detalhe que às vezes a gente deixa escapar. Pedro já estava cansado ali, Pedro já tinha pescado a noite toda, mas eu não vejo a palavra de Deus dizer que Pedro reclamou, mas ele foi e levou. Pedro, depois de certo instante, depois que Jesus terminou de falar, Jesus falou para Pedro, a Fernanda falou aqui que Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? E Pedro pega a sua rede e lança no mar. E Pedro falou assim, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E Pedro lançou e foi aquela pesca milagrosa, como todos viram. Muitos peixes que não podiam nem carregar e chamaram até os seus companheiros. Então, para que a fé seja real, o que aconteceu com Pedro ali? Pedro creu na palavra de Jesus. Creu que ele podia fazer aquilo, sob tua palavra, Senhor. Eu vou jogar. Podia ser qualquer outro. Se fosse o pastor André, eu não ia jogar. Mas como é o Senhor, eu vou jogar essa rede. Ele confiou na palavra de Deus. Ele dependeu da palavra. Ele obedeceu a palavra. É isso que nós precisamos. Esses são os elementos da fé. Crer, confiar, depender e obedecer a palavra. Confiar é ter certeza de que Deus não vai falhar. Amém? Confiar é ter essa certeza dentro do seu coração. Deus não falha, Deus não fica devendo nada a ninguém. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se ainda não chegou o tempo na sua vida, tenha certeza de que vai chegar. Se aquilo que você espera ainda está a caminho, pode ter certeza disso.
Deus vai te abençoar. Deus já te abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, confia no Senhor, tenha certeza de que Deus não vai falhar na sua vida. Olha só que interessante essa frase também. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Então confie. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro chegou cansado. O que Pedro queria naquele momento era ir para casa, sentar no seu sofá, ligar a Netflix ou a Sky e assistir um filme, uma série ou qualquer coisa, tomar um banho, descansar, dormir. Era isso que Pedro queria fazer naquele momento. Mas quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. E realmente melhorou. Ele confiou na palavra de Deus e a pesca foi milagrosa. A pesca foi milagrosa. Então, Hebreus 10, 22 nos aconselha, então, mediante todas essas coisas, se você tem a fé dentro do seu coração, a fé para vencer o mundo, se você é mais do que vencedor, Hebreus 10, 22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos lá para Hebreus 10? Hebreus 10 tem alguma coisa interessante para a gente dar uma olhadinha. Hebreus capítulo 10. Aqui está falando para os judeus, né? Para os hebreus que se converteram. Diz aqui no versículo 14, do versículo 10, do capítulo 10, versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Ele já nos aperfeiçoou, já deu essa fé, já nos colocou diante de Cristo, de Deus nós somos perfeitos. Então no 22 ele diz que aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos, isso que eu queria, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Ele fez a promessa, então ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, irmão, ele vai cumprir, é só crer, sabe? Então, não abandone. Hebreus 10, 35. Pulou ali, é porque é automático. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Então, não abandoneis a sua confiança, ela tem grande galardão. Amém? A fé tem grande galardão. Pedro acreditou, Pedro confiou, Pedro obedeceu, Pedro acreditou na palavra de Cristo e ele foi abençoado. Amém? A palavra de Deus desde o início diz que você é abençoado. E você crê nisso? Então faz assim, eu recebo. Ele te abençoou. Amém? Então vamos continuar aqui, para a gente terminar, que hoje é dia de oração. Nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pela cidade de Maricá, vai ser uma bênção aqui. Daqui a pouquinho a equipe vai estar junto conosco de oração. Então, para a gente finalizar, Efésios 6, 10 a 13 diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra Lula, não é contra Dilma, não é contra Écio, não é contra Quaquá, mas tem potestades do inferno aí agindo e influenciando pessoas. E a gente, como igreja de Deus, libertos dessas potestades, nós podemos orar. E a oração do justo pode muito no seu efeito. É o que diz a palavra de Deus. Então, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Amém? Depois de terem feito tudo, permaneça firme na palavra, crê nas promessas de Deus e viva uma vida de mais que vencedor na presença dele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, que esse é o momento de orar. Eu queria convidar a equipe de oração aqui nesse momento, a pastora Fernanda, a sua equipe. Nós vamos orar agora. Lá em Jeremias 37, enquanto a equipe se aproxima, nós temos uma palavra muito poderosa. Jeremias 37 fala de um vale de ossos secos, de uma visão que o Senhor deu, que o Espírito de Deus deu a Ezequiel. Levou ele para um vale de ossos secos.
e diz assim: olha, você acredita que esses vales, que esses ossos aí, eles podem reviver? E ele falou assim: tu sabes. Então profetiza, abre a sua boca e profetiza sobre esses ossos aí. E quando ele profetizou, começaram-se a juntar os ossos nos ossos, seus músculos, seus nervos começaram a juntar e se formou um grande exército. Mas o interessante nisso é que ele profetizou debaixo da palavra de Deus. Deus poderia chegar: levanta, juntam-se ossos, mas ele falou assim: profetiza sobre esses ossos. E quando a palavra foi liberada, a coisa começou a acontecer. Isso estava falando da reunificação de Israel. Hoje, como igreja de Deus, pense nisso, irmão, isso é um princípio. Hoje, como igreja de Deus, nós somos o Israel de Deus. E a palavra que Deus prometeu para Israel é uma palavra que chegou até nós, porque a bênção de Abraão se estendeu até a igreja. E ele diz assim: farei com eles aliança de paz, será uma aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E diz mais acima que Davi reinaria para sempre. Jesus é descendente de Davi e ele reina para sempre. O reino de Deus jamais será abalado. Você faz parte desse reino de Deus. O reino de Deus está na sua vida. Você faz parte desse reino de Deus. E você pode abrir a sua boca agora e profetizar sobre os ossos secos que estão ao seu redor, sobre aquela sequidão do deserto. Você pode profetizar, abrir a sua boca e falar: Senhor, na tua palavra está escrito, e assim vai acontecer. Porque se você tem fé dentro do coração, Deus vai cumprir com a parte dele. Pastora Fernanda. Amém. Irmãos, o princípio da fé, como o pastor tem pregado aqui, é simplesmente não duvidar. A fé, ela é a certeza. Não tem como orar pelo nosso país se você não tiver certeza de que é Deus que está no controle. Se vocês começarem a ver a história do rebuliço no altar, foi quando começou uma bancada ser formada naquele lugar, por homens e mulheres chamados por Deus. Até então, um cristão não se envolvia em política. As igrejas, nós pregávamos que nós não tínhamos que nos envolver com política. A partir do momento que o cristão teve entendimento do que o Senhor quer fazer, foi formada uma bancada evangélica naquele lugar. E aí as pessoas começaram a perceber mudanças na vida financeira do povo no Brasil. Mas as pessoas levaram isso à honra de um presidente. Mas se você ver a história, a prosperidade da nossa nação começou quando o povo começou a se converter a Cristo. E não foi porque um presidente trouxe a mudança para o país. O que está acontecendo agora é resposta de oração da igreja. O oculto não vai ficar escondido, ele vai vir à tona. Quem crê de verdade e não tem dúvida de que a nossa nação está sendo mexida, mudada e sendo transformada para um novo, una-se a nós agora em oração. Sem dúvida, comece a profetizar, porque a palavra do justo tem poder sobre a nossa nação. Se você tem dificuldade em abençoar a nossa terra, começa a mudar, a transformar a sua mente. Leve a sua mente a estar debaixo, cativa a obediência de Cristo, porque o Senhor fez o Brasil para ser uma nação próspera. O Senhor escolheu esse lugar para que nós possamos orar e que nós possamos converter, e que nós possamos falar do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ensina o teu povo, Senhor, a crer em Ti.
Senhor, de uma forma genuína, Senhor, de uma forma, Senhor, que Tu, Senhor, colocaste dentro de nós, Senhor. Como o pastor André disse, o Senhor repartiu, Senhor, a fé na medida de cada um. Cabe a nós, Senhor, desenvolvermos esta fé. Senhor, a nossa fé, Senhor, ela cresce à medida que nós ouvimos a palavra. A nossa fé, Senhor, ela vai crescendo em Ti, à medida que temos, Senhor, experiências, à medida que temos intimidade contigo. Senhor, se os nossos ouvidos forem tapados de toda essa nação, ó Deus, das palavras negativas, daquilo que não vai acontecer, daquilo que é projeto de Satanás, se os nossos ouvidos forem tapados para isso, e se forem abertos para o mundo espiritual, para aquilo que Tu projetasse, para os planos que Tu tens para esta terra, Senhor, nós iremos romper. Nós iremos romper, porque rompemos pela fé, não rompemos pelo que vemos, porque o que nós estamos vendo, Senhor, é uma nação podre. O que nós estamos vendo hoje, Senhor, é expurgar, Senhor, toda sujeira. Quando ouvimos, Senhor, as vozes, ó Deus, daqueles que falam como autoridade da nossa nação, nós temos nojo. Mas, Senhor, oh Deus, eu creio e eu sei que Tu estás trazendo, Senhor, um novo para essa terra. Tu estás trazendo, Senhor, um amor incondicional, ó Deus. Tu estás trazendo, Senhor, para o Teu povo, Senhor, o Teu verdadeiro evangelho. Senhor, nós estamos tendo entendimento, ó Deus, do que é a nossa luta. A nossa luta não é contra o Lula. A nossa luta é contra a potestade que está ali imperando naquele lugar. O Lula vai sofrer as consequências dos erros dele humano, mas a nossa luta não é contra a pessoa. Nós não temos que declarar coisas de derrota para aquele homem. Nós temos que declarar a salvação. Nós temos que declarar a libertação. Nós temos que declarar, Senhor, para o Planalto um encontro genuíno contigo. Nós temos que declarar, Senhor, para a nossa nação que Tu seja o governador, que Tu seja, Senhor, a liderança maior. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós aqui agora oramos a Ti, Senhor, num clamor único, pedindo a Ti, Senhor, como a Tua igreja, perdão, Senhor, pelos nossos pecados neste lugar. Senhor, unidos, ó Deus, porque sabemos, quando nós nos arrependemos, ó Deus, o Senhor age em nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, tem coisas muito mais além que nós não sabemos. Tem muita coisa oculta que não vem, Senhor, a nós e nós não precisamos saber. Mas, Senhor, aqueles que têm, Senhor, o poder nas mãos, na caneta, começa a mover, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Começa a limpar naquele lugar. Senhor, existe uma bancada naquele lugar, Senhor, que clama a Ti. E nós estamos agora, Senhor, orando a Ti, Senhor, cobrindo, Senhor, os nossos irmãos que ali estão. Senhor, todos aqueles, ó Deus, que às vezes nós nos entristecemos, Senhor, porque às vezes carrega a bandeira do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles também possam se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor, e se voltarem a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sara a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Pai. Senhor, nós não só conseguimos orar desta forma porque amamos. Amamos, Senhor, a nossa pátria. Amamos, ó Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Levanta toda a igreja, Senhor, nesta terra, numa unidade só. Senhor, um povo numa unidade só. Senhor, orar pela nossa nação, como a nossa igreja está fazendo agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
As estratégias do inimigo, Senhor, têm sido violentas, ó Pai, contra a instituição da nossa nação. Senhor, as estratégias, Senhor, têm vindo lá de trás em destruir as famílias, em destruir os sonhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós sabíamos que Tu ia bradar nesse lugar. Nós sabíamos que Tu ia bradar, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que já vejo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que vejo uma nação santa, uma nação, Senhor, próspera, uma nação, Senhor, aonde o Teu nome, Senhor, será engrandecido e exaltado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, volte, Senhor. Volte, Senhor, para a nossa nação, Pai. Volte a ser adorado neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus. Levanta, Senhor, homens com temor a Ti. Levanta homens, Senhor, na política com temor a Ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Limpa. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. Exalte a grandeza do Senhor. Ele é maior do que tudo. Confiamos na Tua força, Senhor. É Ele que nos ajuda contra o inimigo. É só por isso, Deus, Por isso que só nos prostramos diante da Tua santa presença. Se você consegue ver pela fé o que o Senhor tem feito nessa nação, agradeça a Ele nessa noite, Teu nome porque Ele ouve a oração dos justos nesse lugar. e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O grande, vamos dizer mais uma vez. Grande Maior que os nossos medos, é o Senhor, maior do que os nossos desafios, maior do que qualquer coisa que se levante contra os Teus propósitos, Deus. cidade do nosso Deus. Toda a nossa esperança está em Ti. Tu és a nossa alegria. Alegria de toda a Você que chegou aqui abatido, sem esperança, decepcionado, seja lembrado essa noite da grandeza do seu Deus. ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós estamos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em
altos céus onde o Senhor está. Os seus olhos passeiam por toda a terra. Ele contempla aquilo que passa despercebido diante dos nossos olhos. O Senhor tem colhido as lágrimas desse povo. O Senhor tem colhido as lágrimas das mães que têm chorado por ver os seus filhos nas drogas. O Senhor tem colhido as lágrimas dos pais que se preocupam em manter o pão na mesa de cada dia nas suas famílias. O Senhor compreende a dor daqueles que saem de casa assustados, reféns da violência que tenta amedrontar. O Senhor tem visto a aflição do povo por aquilo que tem vindo sobre nós. E sobre o vale de ossos secos, o Senhor ainda ordena a vida hoje. O Senhor ainda levanta um exército hoje. O mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele é especialista em pegar coisas que ninguém dá nada por elas e dizer: eu escolhi você, para que através de você a minha glória brilhe. E eu posso ver pela fé o rio do Senhor fluindo nessa cidade, sobre cada rua, contemplando a miséria, contemplando a dor, contemplando a destruição nas famílias, contemplando os valores sendo distorcidos, as doenças na alma. O rio do Senhor flui nesse lugar. E nas suas águas a cura, a restauração, a renovo, a alimento, a saciedade. A cura do Senhor está fluindo sobre cada canto dessa terra. Sobre cada rua dessa cidade o Senhor flui com o seu rio. As águas que cobrem essa terra de Maricá são as águas que vêm do trono de Deus para nos lavar, para nos remir, para nos curar. E que se caia por terra toda a maldade, Senhor. Que caia por terra toda a miséria. Que caia por terra, Senhor, e que a tua cura brote sobre nós. Eu creio que se levantará o sol da justiça, trazendo cura sobre as suas asas. Eu estou vendo o sol nascendo sobre nós, Senhor. Mova-nos com a tua mão forte, Deus. Faça o que está no teu coração. Nós devolvemos a ti o controle dessa terra, Senhor. A ti fazemos um trono de glória, a ti fazemos um trono de honra. E pedimos, Senhor, que se estenda o teu governo sobre nós. Que seja feito na terra, assim como é feito no céu. Que venha o céu na terra, Senhor. Que venha o céu na terra. E que as tuas águas nos cubram por completo. Eu me alegro nessa noite, Senhor, porque eu me lembro do que o salmista disse. Toda a minha esperança está no teu amor leal. O teu amor é fiel, Senhor. E o Senhor tem gerado naqueles que têm andado contigo um amor por essa nação. Chega, Senhor, não é mais tempo de andarmos idolatrando outras nações e pisando na terra, menosprezando a terra que o Senhor nos deu. Chega de maldizer a terra que nos viu nascer, Senhor. Chega de cuspir, ó Deus, na terra, no solo que o Senhor tem nos dado por herança. Porque o povo brasileiro maltratava essa terra também, Senhor. Maldizia esse solo constantemente, amaldiçoando a terra em que nasceu. Mas o Senhor tem levantado um povo que ama essa terra, Senhor. Restaura em nossos corações o amor por esse lugar. Porque eu sinto o amor que há no teu coração por essa terra, Senhor.
Eu sinto o amor que há no teu coração por essa pátria. E por amor ao Brasil, nós não nos calaremos, Senhor. E a oração da fé, meu irmão, é aquela que vem seguida pela gratidão. Quando nós cremos que o Senhor ouviu algo que nós colocamos diante dele, ainda que os nossos olhos naturais não vejam, pelos olhos da fé nós podemos agradecer. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu quero convidar você a estender a sua mão para a bandeira do Brasil. E que no seu coração você comece a ver pela fé situações que um dia você olhou e falou: não tem mais esperança, já não tem mais jeito. Morreu, acabou, dessa terra não vai sair nada de bom. Estenda suas mãos para cá, representando essa terra que é nossa. É a nossa pátria amada, é a terra que o Senhor tem nos dado por herança. E ao invés de desesperança, seja cheio da certeza de que o braço forte do Senhor está se agindo em nosso favor. E agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Nós temos a certeza da vitória, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. O nosso general é Cristo, é Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem comanda o exército santo dessa terra. É dele que vem a nossa vitória. O nosso Deus não conhece a derrota, com Ele é vencer ou vencer. E a palavra de vitória já foi decretada a nós. E se você crê, seja cheio de gratidão nessa noite pelo que o Senhor tem feito. E vamos dizer: queremos o Teu nome engrandecer no solo dessa terra. Senhor, eu quero engrandecer o Teu nome. Eu quero dizer que grande é o nome do Senhor Jesus, o único pelo qual importa que sejamos salvos, o nosso Redentor, aquele que muda a nossa sorte, e toda a minha esperança está em Ti. Perdoa a Tua igreja por colocar esperança em outras coisas, Senhor. A minha esperança não está em um lado, não está no outro. A minha esperança não está nos homens. Tu és o meu general, Senhor, e é de Ti que vem o nosso socorro. Queremos Te devolver esse lugar de honra e Te engrandecer no solo dessa terra. E dizer que o Brasil pertence verdadeiramente ao Senhor Jesus. É Teu, Senhor, nós Te devolvemos essa terra. Faça o que está no Teu coração, porque nós confiamos no Teu infinito amor por nós. Com as Suas mãos estendidas e com os olhos da fé, vamos dizer: queremos o Teu nome engrandecer. Só o Teu nome seja engrandecido no Brasil, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois
dessa terra. Ele é o Senhor dessa terra. E pra gente terminar, eu queria te convidar só mais uma vez a estender a mão aqui pra bandeira. Vamos profetizar a vida sobre essa terra. Vamos dizer assim, como o Brasil que o Senhor tinha nas mãos. Diga forte, como o Brasil que o Senhor tinha nas mãos se estragou, tornou a fazer dele um outro Brasil, conforme bem lhe pareceu, um vaso de honra, um vaso de glória e um vaso de louvor ao único que é digno, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós cremos, Senhor, te agradecemos. Glória a Deus, irmãos. Enquanto a gente estava orando ali, a Fernanda, a pastora, orava, eu estava me lembrando de um ato profético que houve aqui nessa cidade de Maricá. Não sei se vocês se lembram, que a chave da cidade foi entregue ao Senhor. Numa reunião que eu estava e outros pastores estavam, homens de Deus oraram, entregando a chave dessa cidade ao Senhor. E isso tudo que está acontecendo, irmãos, uma palavra me veio ao coração: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o seu propósito. O nome de Maricá não está à toa rodando por aí. Não é o quinto assunto mais falado de hoje. Deus está de olho nessa cidade, irmãos. E eu acredito que nesse ato profético que nós fizemos aqui nesse momento, daqui vão surgir coisas que vocês nem imaginam. Por isso a gente precisa estar preparado. Deus é bom e Ele vai fazer muita coisa boa. Eu me empolgo com isso, porque eu sei que Ele vai fazer. Amém? Eu sei, eu tenho certeza, Ele já começou. A nossa igreja está vivendo um avivamento muito grande. Está vivendo um avivamento muito grande. Nós estamos nos tornando referência aqui nesse lugar. E além de se tornar, nós já somos referência nesse lugar, porque a gente está fazendo coisa de relevância para o reino espiritual. E pode ter certeza, irmãos, parte daqui, tenha certeza disso, amém? Então a cidade de Maricá é do Senhor Jesus, e eu continuo dizendo que Maricá é terra fértil do Senhor. Todo o tempo, Maricá é terra fértil. Os limites dessa cidade, elas estão cercados, muralha de fogo estão nesse redor aqui, anjos do Senhor estão guardando, as famílias estão sendo vistas pelo Senhor. E quanto nós, igreja de Deus, outra coisa que eu estava ali também sentado, eu me vi assim, sabe, assim como a galinha ajunta os seus quintainhos debaixo das suas asas, nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor. Você é igreja de Deus, então creia nisso, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite tão maravilhosa, por esse momento profético aqui. Acredito, Senhor, em tudo que o Senhor há de fazer aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Teu poder se move acima de todo principado e potestade, porque o Senhor é quem sustenta todas as coisas. Tu és soberano, Senhor, e não há outro Deus além de Ti. Ó Deus, por isso nós Te louvamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de fazer ainda muito mais. Obrigado por tudo, Senhor, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Fala para seu irmão assim, ó, você faz parte disso. Você faz parte disso, você abraça ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.